mas tinha uma condição para ser curado. Ele tinha que chegar primeiro, assim que o anjo agitasse a água. Então imagina que loucura era aquele tanque, porque aquele que estava doente queria chegar. E a Bíblia diz que haviam paralíticos, cegos e coxos naquele lugar. E o que é mais incrível da gente perceber é que esse homem, há 38 anos, devia estar ali esperando uma oportunidade para poder ser curado. A gente vê que constantemente, com os anos passando, ele devia ver gente ser curada ali. Hoje ele devia falar assim: hoje foi um cego. E um dia passava, pagava o outro, e hoje foi um coxo. Aí no outro dia era um paralítico, e aquele ali é igual a mim. Eu tenho a mesma coisa que ele. E ele constantemente, quanto mais o tempo passava, ele continuava doente, mas não apenas era um simples doente, ele via as pessoas serem curadas. Ele tinha contato com o milagre. Não é dizer que ele ouvia falar de milagre, não é dizer que ele nunca tinha escutado. É igual a gente, assim, às vezes vê as coisas na televisão acontecendo e não vê com a gente, né? Já viu? Na televisão os cultos acontecem, todo mundo é curado, a gente fala: nossa, como é que não é comigo, né? E a gente vê que em 38 anos não chegava a vez dele. A vez dele sempre era burlada por alguém que chegava à frente e era curado no lugar dele. E aí a gente percebe que havia uma diferença entre ele e os outros enfermos que se encontravam ali em Betesda. Ele era diferente, justamente porque ele não encontrava cura como os outros. É claro que muitos deviam estar esperando também, mas 38 anos é tempo pra caramba. E ele ali esperava a sua cura, diferente daqueles que ele via sendo curado. Imagina que às vezes ele podia ver uma criança com uma enfermidade, aquela criança já devia se virar um adulto, passava ali já com filhos e ele ainda doente, com a mesma doença. Já parou para pensar nisso? 38 anos não dá tempo de alguém crescer, ter filho, casar. Então eu imagino que esse homem, ele deve ter tido contato com isso, com garotos de 5 anos que ficaram cegos e depois constituíam família, eles já estavam vivendo, e ele ali, dia após dia, com a mesma enfermidade. E aí a gente vê que Jesus vai e faz uma pergunta que é muito direta, porque Jesus ele é direto, a gente que não é, né? Jesus ele é direto, ele não enrola. E Jesus chega para ele e fala: você quer ficar curado? Uma pergunta que é a melhor proposta para quem está doente. Quem está doente, a melhor pergunta e a melhor proposta que pode dar para quem é enfermo é: quer ser curado? É a melhor proposta. E aí ele recebe essa proposta vinda de Jesus. E a resposta dele é intrigante, porque ele chega para Jesus e revela algo que está dentro dele, algo que vai na alma dele, que é muito além de uma paralisia física. Ele chega para Jesus e fala o seguinte: não há homem nenhum que me coloque no tanque. Sendo que Jesus não perguntou isso para ele. Jesus em nenhum momento chegou para ele e falou assim: quantos já vieram aí te pegar? Quantos já passaram à tua frente? Em nenhum momento Jesus fez isso. Jesus vai lá e pergunta. Não precisava nem ter poço, sem poço, com poço. Jesus chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? Foi essa a pergunta que Jesus fez. E eu me intriguei analisando a palavra de Deus e comecei a pensar por que a resposta dele foi: não há homem algum que me joga no tanque. E pensando nessa passagem, a gente percebe que para um cego poder chegar à beira de um poço, ele não consegue ir sozinho. Um paralítico não consegue caminhar até um poço para poder ser curado. A diferença desse homem para todos os outros enfermos era que os outros enfermos havia gente para levar. Havia gente para pegar e ajudar a chegar perto do poço. E esse homem, em 38 anos, ninguém falou assim: vai, ajuda aí. Não precisava, eu não estou nem dizendo de família, né? De quem mora, alguém que passasse na rua, ninguém nunca chegou para ele e ofereceu ajuda, porque os outros com certeza tinham. Você imagina um cego que tem uma ajuda e o outro que não tem, quem vai ganhar na corrida? O que tem, é claro. Só dá uma banda nele que ele não vai nem ver quem foi, né? E aí rapidinho tu passa à frente dele. Nesse caso aqui não, a gente vê que ele percebe que muita gente vai, é ajudada, e enquanto isso ele está ali e o tempo passa para ele e nada acontece.
vê que ele não tinha amigos. E ele se deparava todos os dias com cenas de auxílio. Já parou para pensar nisso? Que esse homem, ele via todo dia gente sendo ajudada. Ele via gente se preocupando com o outro. Gente falando, e aí, vamos agora? Tá com gás? Não, caminho aí não, pô, você mais pra cá, vem. E ele, sem conseguir se mover, ele se deparava com cenas de ajuda, que com certeza o intrigavam. E ao ficar vendo aquela cena repetitivamente, em 38 anos esperando a cura, aquele homem, quando ele olhou Jesus, ele falou, opa, alguém me deu a deixa para eu me queixar. E aí ele chega para Jesus e fala, eu não tenho ninguém que me leve para o poço. Ele chega para Jesus e fala, eu não tenho auxílio. Ele precisava de alguém que se importasse com ele, porque sozinho realmente ele nunca ia conseguir. E aí a gente vê que enquanto os auxiliados, chegavam na frente, a Bíblia diz que ele já estava até deitado, entregue totalmente à ocasião, entregue à sua doença, entregue à sua enfermidade. E ele viu, e tenho certeza que em 38 anos ali ele percebeu que durante toda a sua vida ele sequer tinha construído um relacionamento estável. Quando eu digo relacionamento estável, eu não estou dizendo de casar e ter filhos, eu estou dizendo de qualquer relacionamento estável. De um amigo que você possa saber assim, pelo menos na hora da dor de barriga, que ele vai aparecer, você nem está comigo o tempo todo. Mas na hora que eu precisar entrar no poço, essa pessoa aparece, eu tenho certeza. Coisa triste é ver pessoas sozinhas na vida. E aí a gente vê que esse homem, ele está ali, e em 38 anos deu um estalo nele. Na hora que Jesus confronta ele, ele fala, eu não tenho ninguém. Ele conclui que ele é sozinho, quando Jesus fala com ele. Ele fala, eu estou largado aqui. E a gente vê que o problema desse homem, diferente de alguns problemas na Bíblia, não era que ele não acreditasse no milagre, porque Jesus fala o tempo todo que tem que ter fé para ser curado. Ele acreditava no milagre, ele via todo dia, ele via sempre, só não acontecia com ele. Ele acreditava em milagres vindo de Deus, mas ele não conseguia acreditar em pessoas. As pessoas que fazem toda a diferença na vida da gente, nós que somos seres relacionais, nós que temos que conviver com as pessoas, ele vai lá e não consegue acreditar nelas. Tanto não consegue que na cabeça dele só tinha uma condição para ser curado, ao ser ajudado. E aí ele chega para Jesus e fala, eu não tenho ninguém que me ajude, ou seja, eu nunca vou poder ser curado, ninguém vai me jogar no poço. E aí a gente percebe que às vezes, até na igreja de Deus, tem gente que acredita nos milagres de Deus, tem gente que pula para Deus, tem gente que dança para Deus, mas tem gente que não consegue crer em pessoas. Na hora que tem que depositar a ficha de confiança em alguém, o evangelho muda, o poder acaba, a alegria de servir também diminui. E a gente vê que a gente vive hoje num tempo em que confiar em alguém se tornou algo muito difícil.